Olá, boa noite. Hoje nós vamos falar sobre Isaías 43. Isaías 43 fala o seguinte: só Deus resgata Israel. E começa da seguinte forma: assim diz o Senhor, que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando diz que eu te remi, significa que eu paguei um preço por você. Significa que o Senhor, alguém havia saído, mas Deus trouxe de volta. E esse alguém é Jacó, que nós já ficamos sabendo que passou a chamar Israel, porque Deus fez uma promessa dele, que dele sairia uma grande nação. E essa nação é Israel. Então, quando fala Israel, eu te remi, significa que Israel havia se afastado, mas o Senhor trouxe de volta. Por quê? Porque tu és meu. Israel é de Deus, a menina dos seus olhos, como eu não canso de dizer. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Os rios não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Sebá por ti. Estas foram nações que foram destruídas, para que o Senhor desse liberdade a esse povo quando foi escravo. Todas as vezes que tentaram fazer dele escravo, fazer dele pessoas que não eram nada, não passavam de apenas objeto, servos para serem usados, Deus foi lá e com mão forte resgatou esse povo de onde quer que eles estejam. E depois que resgatou, alguns tentaram ir atrás, mas quando eles tentaram ir atrás, eles foram destruídos. É o que vai mostrar. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. O Senhor não tem problema nenhum em dar povos para que esses sejam mortos, desde que Israel seja resgatado. Tamanho é o amor de Deus por essa nação, por este povo. Tamanho é o carinho que o Senhor tem com ele, porque Deus ela com as suas promessas. Promessa que começou lá bem atrás, ainda no livro de Gênesis, quando o Senhor deu a Abraão, filho, deu Abraão, Isaque, que deu filho, que foi Jacó, do qual depois transformou o nome em Israel. E tem mantido essa geração prosperando até os dias de hoje, embora muitas vezes com luta, embora muitas vezes com sofrimento. Direi ao norte, entrega-te. Desculpe, eu pulei uma parte. Visto que foste precioso aos meus olhos, digno de honra, e eu te amei, darei homens por ti e os povos pela tua vida. Não temas, porque sou contigo, trarei a tua descendência desde o Oriente e a juntarei desde o Ocidente. Significa que este povo, ele possa ter se espalhado bem além mar,
Mas mesmo tão longe, ele será levado de volta para Israel, nação. Ele ajuntará este povo novamente quando chegar o momento certo. Direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Quer dizer, ao norte, se ele vai entregar, é porque ele pegou e segurou. E ele não pode. Ele tem que deixar ir. Ele tem que devolver. E quando diz ao sul, não retenhas, quer dizer que as pessoas livremente vão querer sair. Mas essas não podem ser impedidas. Essas devem deixar se levar, porque o momento em que o Senhor fizer com que elas queiram sair, quando o Senhor mandar que elas sejam entregues, é o momento em que o Senhor fará com que o momento dessa nação ser recolhida para si chegou. Então, significa que o povo vai se ajuntar para que eles estejam juntos perante os olhos do Senhor. Mas isso, como eu repito novamente, é uma profecia a longo prazo. É bem verdade que parte dela em proporções menores e já estão acontecendo. Já tem pessoas vindo tanto do norte, tanto do oriente, tanto do ocidente, já estão voltando para Israel nesse período em que eles estão passando uma certa turbulência. Mas ainda não é o ajuntamento que se fará. E diz: direi ao norte, entrega, e ao sul, não retenhas. Trazei meus filhos de longe, da extremidade da terra, a todos que são chamados pelo meu nome, e os que criei para minha glória, e que formei e fiz. Todas as nações, congreguem-se, e povos, reúnam-se. Apresentem as suas testemunhas, e por elas se justifiquem, para que se ouça e se diga: verdade é. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, fora de mim não há Salvador. Eu anunciei salvação, realizei-a e a fiz ouvir. Deus estranho não houve entre vós, pois vós sois a minha testemunha, diz o Senhor. Eu sou Deus. Ainda antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Aqui novamente fala da vinda do Messias, do Filho Divino, que vem para pegar o seu povo, a sua nação amada, os seus escolhidos, nação a qual ele separou para o louvor da sua glória. E que essa nação, ela já é conhecida e ela vai ser reconhecida ainda mais quando o Senhor voltar, porque não há quem possa impedir que esse povo ele seja recolhido pelo Senhor. E aí o capítulo de Isaías volta a falar do momento, da época em que eles estão vivendo, que é quando a nação de Israel, o povo de Judá, ele será livre do jugo da Babilônia. Lembrando que nesse período eles ainda estão lá dentro de Jerusalém. E diz assim: assim diz o Senhor, o que vos redime, o Santo de Israel.
por amor de vós, enviarei inimigos contra a Babilônia, e os caldeus farei embarcar como fugitivos por navios com os quais se vangloriavam. Os navios com os quais eles se vangloriavam eram os navios de Tarsis, que eram os navios mais poderosos, aqueles que eu disse que tinha ornamentações tanto na parte de trás quanto na parte da frente. Navios que velejavam ao mar com várias velas que o vento faziam com que eles andassem mais reto. Navios que eram destinados a carregar mercadorias e pessoas nobres ou mais abonadas, dado ao preço das passagens que eram cobrados na época, porque eram navios resistentes, feitos com madeiras nobres. Eu sou o Senhor Santo, o Criador de Israel, vosso Rei, o que outrora preparou um caminho no mar e nas águas impetuosas, uma vereda, e fez sair o carro e o cavalo, o exército e a força, que delas jamais se levantarão. Esse exército e cavalo que passou pelo mar, por essa vereda, que caiu e jamais se levantará, é o exército de Faraó, quando tentou seguir o povo de Israel, que estava saindo do cativeiro do Egito. Deus destruiu o Egito com todo o seu exército glorioso, naquele momento em que fez com que eles fossem seguindo o povo na travessia do Mar Vermelho. E quando acabaram de passar e Moisés estendeu suas mãos e fez com que a água fechasse, conforme Deus orientou, a água engoliu todo o povo, todo o cavalo, todo o cavaleiro. Todo o exército e toda a força do Egito se esvaiu ali. Uma nação foi destruída por amor a Israel. Olha o tamanho do amor que Deus tem por este povo. É um povo que requer que sejamos pacientes, que o amemos de forma muito grande e o respeitemos, porque este povo é a menina dos olhos de Deus. Eis que porém um caminho no deserto e rios no ermo. Os animais do campo me glorificarão, porque porei água no deserto e rios no ermo, para dar de beber ao meu povo escolhido, ao povo que formei para mim, para celebrar o meu louvor. Por causa deste povo, o Senhor vai mudar a estrutura da terra. Ele fará com que o deserto se torne lugar com água e fará com que lugares com água se tornem seco, fiquem ermo. Se olharmos nos dias atuais as reportagens, nós veremos que o rio Eufrates praticamente secou. Ele está às mínguas, a água é muito pouca, tão pouca que já descobriram cidades enterradas e cada dia tem descoberto muitas coisas daquelas civilizações antigas. Se pararmos para observar as notícias nos dias atuais, nós temos observado que o deserto já tem se enchido de água. Exemplo disso, não canso também de dizer, é Dubai. O deserto ali, ele tem se enchido d'água. Tem inclusive invadido casas, lojas, hotéis, bares e restaurantes naquela região. O Senhor tem mudado toda a estrutura do globo terrestre, fazendo lugares secos terem mananciais de água e brotarem água do chão. Tem feito lugares com bastante água em abundância verem seus rios se minguarem, como o rio Eufrates.
e outros rios que têm secado. Mas o capítulo continua a dizer que, embora isso venha acontecer, o Senhor é um Deus de misericórdia. Contudo, não me tens invocado, ó Jacó, e de mim te cansaste, ó Israel. Não me trouxeste o gado miúdo dos teus holocaustos, nem me honraste com os teus sacrifícios. Não te dei trabalho com ofertas de manjares, nem te cansei com incenso. Não me compraste por dinheiro cana aromática, nem com a gordura dos teus sacrifícios me fizeste, mas me deste trabalho com os teus pecados e me cansaste com as tuas iniquidades. Quer dizer que mesmo o Senhor tratando Israel de forma tão especial, esse povo tem esquecido de prestar louvores ao Deus verdadeiro. Ele tem deixado de prestar louvores conforme o Senhor estipulou, que é sacrifícios de novilhos, pequenos animais, animais sem manchas e sem máculas. Mas o Senhor tem tratado com eles mesmo assim. O Senhor tem tratado do pecado dele. E o Senhor tem se cansado das iniquidades que Israel tem cometido. Eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro. Desperta-me a memória, entremos juntos em juízo. Justifica-te. O Senhor tem, mesmo vendo o pecado que Israel tem cometido, de esquecer de fazer sacrifício, de prestar holocausto ao Senhor, holocausto segundo aqueles que ele designou, o Senhor ainda tem se mostrado tão benigno e perdoado os seus pecados, e tem dado a ele o direito de justificar-te. Aí o Senhor diz: teu primeiro pai pecou, e os teus guias prevaricaram contra mim. Quando diz que prevaricaram, significa que os guias, os profetas, os sacerdotes anteriores, eles cometeram abuso de poder, porque eles provocaram injustiça ou causaram prejuízo ao Senhor, porque eles fizeram com que sacrifícios que fossem dados ao Senhor não fossem queimados, antes fosse entregue a eles como ofertas para eles. O Senhor requeria que os sacrifícios fossem feitos de animais puros, animais pequenos, e eles estavam sacrificando antes bodes e até crianças, coisas que o Senhor não ensinou serem sacrificadas. E quando diz que o primeiro pai pecou, algumas pessoas fazem questionamento. Quando eu digo algumas pessoas, eu quero dizer alguns teólogos, alguns estudantes arqueológicos, algumas pessoas de nome e renome na sociedade atual, eles têm indagado: quem é este primeiro pai que pecou? Pelo meu entendimento, esse primeiro pai que quer dizer aqui é Adão, porque ele é o primeiro pai, pai de todas as pessoas. Porém, há aqueles teólogos que acham que possa ser Abraão. Mas acontece que, se for Abraão, os judeus nunca se vangloriavam ou glorificavam nele como fundador de sua nação. Então, o pecado de Abraão não pode ser considerado um pecado que seja capaz de ter abalado tanto a estrutura do povo. Agora, há aqueles que dizem que o primeiro pai que pecou pode ser os governantes e príncipes individuais que o reino de Israel tinha,
tais como Manassés, Urias e Acás. Isso por causa da continuação do versículo que diz: pelo que profanarei os príncipes do santuário, e entregarei Jacó à destruição e Israel ao opróbrio. Se vai entregar Jacó à destruição de Israel ao opróbrio, à vergonha, é por causa dos príncipes terem profanado o santuário? A ideia que esses teólogos querem colocar como a mais válida é a de que Manassés, Urias e Acás e outros reis sejam os primeiros, tenha sido o primeiro pai que pecou. Mas eu deixo aqui registrado que, no meu entendimento, o primeiro pai que pecou e os teus guias prevaricaram contra mim foi Adão, porque foi através dele que o pecado entrou no mundo, porque ele não cumpriu o mandamento do Senhor, ele desobedeceu a ordem de ter guardado o jardim para que não fosse comido do fruto na época em que Eva comeu do fruto que não podia ter sido comido. Então, eu creio nessa versão. Agora, vocês, segundo o entendimento, vocês têm liberdade para pensar aqui em qual vocês querem acreditar. Eu espero que o Senhor fale ao coração de vocês, que a mensagem principal tenha sido que o Senhor Deus, Ele é um Deus que pode resgatar Israel. Ele é um Deus que liberta Israel do jugo da Babilônia. E é um Deus misericordioso, porque mesmo um povo tendo pecado, independente de quem você ou eu escolhamos que seja aqui o primeiro pai pecador, Israel é um povo amado por Deus. Israel é um povo separado. E é isso o que importa. Que Deus tenha misericórdia da minha vida e da de vocês. Que o Senhor nos abençoe. Amém?